Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre a Série B do futebol brasileiro, que tem aí, aconteceram aí alguns jogos aí, a gente vai tentar repercutir aí um pouquinho dessa Série B 2024. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso aí ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí da Série B, né? Chegou na sexta rodada e algumas coisas aí talvez mudaram. Falando de forma geral, nos vídeos aí passados até comentei quem eu acharia que brigaria até o final para subir para a Série A e hoje eu acredito que são os principais candidatos a subir. Eu continuo com a mesma opinião. Eu acredito que Santos, Goiás, Sport e América são os principais times aí da Série B, né? Os times que vão brigar até o final para subir lá, né, para a Série A, né, essa classificação. A gente contextualizando como que está o futebol brasileiro no momento, a Série A está paralisada, né? Não estão tendo jogos na Série A, parece que vão ser 2 rodadas, né, de paralisação. E tem se discutido muita coisa pelos fatos que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. Recentemente, aí, o Renato Gaúcho deu uma entrevista onde ele defendeu não ocorrer rebaixamento, né, na primeira divisão, né, que esse ano não se tenha rebaixamento. Então é uma situação bem complexa. A CBF vai reunir com os clubes na semana do dia 27 ou no dia 28 e vão fazer uma reunião técnica onde acredito que esses detalhes vão ser definidos. Mas, assim, de forma geral, a Série A está parada, a Série B continua e as outras divisões também continuam, né? Série C. Mas aqui, no caso, vamos tentar repercutir aqui a Série B. Bom, nessa sexta rodada aí a gente teve... a gente continua com 2 clubes aí invictos, né? Que ainda... não perderam aí, que é a América e o time do Goiás também. O Santos teve uma derrota lá na quinta rodada, o Sport também nessa rodada perdeu, então assim, tanto o Goiás como o América continuam invictos. Então vamos tentar repercutir aqui um pouco os resultados aqui dessa sexta rodada e a gente vê aqui tentar comentar aqui algum jogo aqui que eu achar interessante. Bom, aí a gente teve lá o CRB e Vila Nova. O Vila Nova é um clube também que eu acredito que tá ali em cima, tá disputando, tem um time bem interessante, né? Eu acredito que vai também lutar para subir, né? Talvez não com a mesma intensidade desses 4 que eu citei antes, mas tá ali, né? Eu acho que o campeonato é muito longo. E pode acontecer algumas coisas, principalmente depois que ocorrer lá a Copa América, o segundo turno, abrir a janela ali de transferência, né? Acho que tudo muda depois disso, né? Mas então eu acredito que o Vila Nova é um time bem interessante. E aí o Vila Nova perdeu para o CRB, né? Perdeu por 1-0 e né, perdeu a chance de se manter ali próximo do G4, vamos dizer assim. A gente teve o Novo Horizontino e Curitiba, também 0-0. Curitiba não vem bem. Na Arena Amazônia, né, o Amazonas empatou com 1-1 com o Paysandu. O Goiás conseguiu uma grande vitória, goleou o Botafogo de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, por 4-0. E aí a gente teve um jogo aí que eu acho que é um jogo chave também, bem interessante, foi o jogo Sport e Avaí. O Sport tem jogado muito bem, tem bons jogadores ali. Esse jogo também fez um bom jogo, o Sport. No entanto, eles ficaram com 2 jogadores a menos, né? O Sport teve um jogador expulso no primeiro tempo, depois no segundo tempo teve um outro jogador expulso. Então, assim, eles estavam vencendo por 1-0 até lá 44, 45, até o final do jogo lá no segundo tempo. E daí o Avaí conseguiu a virada no finalzinho, ali já com o Sport jogando com 9, né? Realmente muito difícil de segurar. E aí naquele momento, né, o Avaí estava entrando no G4, né? O Avaí, que até então estava meio apagado na competição, conseguiu ali chegar ali, né, pelo menos momentaneamente no G4, né?
Então, assim, é bem interessante também a campanha do Sport, apesar da derrota, e mostrando aí que o Avaí pode ser que reaja aí na competição. A gente teve também o Santos vencendo o Brusque por 4-0, né? Confirmando aí a excelente fase aí jogando na Vila Belmiro. Dessa vez com apoio da torcida, né? Parece que a CBF apoio, como se diz, liberou, né, a entrada da torcida, porque essa renda seria revertida lá para o Rio Grande do Sul, né? O Santos passa por uma punição. E aí a gente teve também o Mirassol vencendo o Ituano, né? O Mirassol também, com essa vitória, entrou lá no G4, né? O time do Mirassol aí também, eu acredito que é um time que vai brigar aí pelo acesso. Depois a gente teve o Operário e Ceará 0-0. E na segunda-feira a gente teve o Guarani e América. O América venceu por 2-1. Bom, ainda falta o jogo da Chapecoense com a Ponte Preta para fechar essa rodada. Só comentar aqui rapidamente do jogo do América. O América, eu acredito que ainda sente muita falta do centroavante, né? O América tinha lá o Mastriani, que foi para o Atlético Paranaense, e ele é um dos artilheiros do time até hoje, no ano, né? O Mastriani fez 6 gols lá no Campeonato Mineiro. E agora que o Renato Marques está atingindo essa marca, né, que é o atacante. Então o América sente muita falta, pelo que eu tenho visto nos jogos, de um centroavante, de um cara definidor, de um cara que vai fazer os gols. No jogo contra o Guarani, né, o time ele vacilou, tomou 1-0, mas assim, de forma geral é um time que joga com a posse de bola, propõe jogo, cria muitas jogadas, mas falta lá essa definição, né? Então foi um jogo assim, que o América foi superior o jogo todo, mas foi um jogo difícil pelas circunstâncias do jogo, né? O América sair perdendo num gol de falha e teve muita dificuldade para fazer o gol, né? O gol só saiu da virada, só saiu num lance de pênalti ali, né? O jogador colocou a mão na bola, muita gente falou que ficou meio estranho, chamou no VAR, aquela coisa, se foi intencional ou não. Enfim, mas o América acho que poderia ter um resultado melhor se tivesse ali um atacante, né? Não sei se a diretoria pensa nisso aí para essa janela de transferência que vai se abrir aí no mês de julho. Bom, vamos dar uma olhada na tabela então, depois dessa sexta rodada. Então, o Santos ele continua lá na liderança com 15 pontos, o Goiás vem em segundo com 14, o Sport com 12, né, é o terceiro, depois a gente tem o América com 12, fechando aí o G4. E aí, aquela característica que eu acho bem interessante da Série B, que a gente via nos últimos anos aí, isso é muito comum acontecer na Série B, né? A gente tem lá, às vezes, um líder que dispara, né, e consegue lá ser campeão, um vice-líder também que consegue, às vezes, fazer uma campanha ali bem interessante também, subir com folga. E, às vezes, aí na terceira até a gente tem alguém ali com alguma folga, só que naquela quarta colocação ali, que é aquela última vaga, às vezes a gente vê ela se decidindo bem no final. É interessante que sempre tem essa característica na Série B, né? Às vezes o time que está bem, por exemplo, o Santos esse ano, né? Eu acredito que o Santos é o franco favorito aí ao título, né? Apesar do Sport estar fazendo uma boa campanha também, são os times favoritos, vamos dizer, Santos e Sport. Aí a gente tem o Goiás, por enquanto está no começo, mas quando vai chegando lá para o final do campeonato, a gente vê que essa distância ela vai ficando maior. E aí as vagas que realmente estão em disputa começam a ficar ali a quarta vaga. E aí a gente vê, olha, o Mirassol tem 11, né, na quinta colocação, o Avaí tem 10, aí o Vila Nova tem 9, Ceará tem 9, o Operário tem 9. Então, quer dizer, aqui do Operário, o CRB também tem 8, mas vamos dizer, do Operário até o América, né, e o Sport, são praticamente 3 pontos ali que estão separando, né, uma vitória. Então todos esses clubes têm chance ali de entrar no G4, né, na próxima rodada, né. Então assim, é algo que pode mudar tudo. Então essas vagas realmente
né, no final do campeonato, a disputa maior é por essa última vaguinha e ao longo aí do campeonato a gente vai vendo como que vai ficar. Só para fechar aqui os 10 primeiros aqui, a gente tem o Ceará em nono, o Operário em nono e o CRB também com 8, né? Aí depois a Chapecoense com 8, em 11º ali, né? Então esses são os clubes ali que estão ali mais bem colocados ali na Série B ali, que continuam ali na disputa pelo G4. Bom, falando no geral assim do futebol que tem apresentado, eu acredito, como eu disse, que essas 4 equipes são as equipes que têm até agora demonstrado um futebol mais consistente, né? Acho que a equipe do Santos é a melhor até agora. Depois acho que a equipe do Goiás tem evoluído durante a competição, tem um elenco interessante, chegou agora na vice-liderança, e a gente tem a equipe do Sport também, que tem bons jogadores, e a equipe do América, né, treinada lá pelo Cauã, tem feito um trabalho interessante, né, um time que joga bastante com a posse de bola. Então acho que essas 4 equipes, por enquanto, são ali as principais. Mas como a gente já vem acompanhando aí nos últimos anos, a Série B é sempre muito disputado, né? Um jogo físico muito intenso, né? Então pode ser que ali surja alguma surpresa a partir do momento que essas equipes aí caiam o rendimento. Mas a princípio eu considero essas as favoritas aí ao acesso. Então é isso aí, minhas impressões aí sobre essa 6ª rodada aí da Série B. A gente vai seguir acompanhando. Deixe aí seu like, eu agradeço você que assistiu até aqui. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.